Muito bem. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões sobre o título Obrigação Tributária. Dentro daquela sequência de resolver a parte teórica e depois colocar a parte teórica e depois resolver os exercícios, estamos na questão número 79 do material que vocês têm sobre obrigação tributária. Legal? Muito bem, então vamos lá. Vamos ver o que diz o enunciado dessa questão 79. Em relação ao tema responsabilidade por infração da legislação tributária, avalie o acerto das formulações adiante, marque com verdadeiro e falso, e em seguida marque a resposta correta. Então, é uma questão de verdadeiro ou falso. Temos que saber cada uma das afirmativas, o que determina. Então, vamos lá. Primeira afirmativa. A denúncia espontânea da infração acompanhada do pedido de parcelamento do valor do tributo devido e dos juros de mora e apresentada antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a responsabilidade do agente. Ora, voltando para o Borbinha, olha só, minha gente, o artigo 138 do CTN determina que a responsabilidade pela infração é excluída pela denúncia espontânea, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo e juro de mora. Não é chegar lá, estou devendo, quando puder, ou pedir um parcelamento. Isso não gera o benefício da espontaneidade. Então, o benefício da espontaneidade é condicionado ao pagamento do tributo e juro de mora, ou, aí sim, do depósito do montante arbitrado pela autoridade para discutir depois. Isso não tem problema nenhum. Ok? Então, você pode depositar o montante arbitrado para discutir, isso gera o benefício da espontaneidade, exclui a obrigação de pagar a penalidade. Você pode pagar o tributo e juro de mora, também exclui a responsabilidade de pagar a penalidade, mas se você pagar só o tributo, não, o tributo e juro de mora, ou depositar o montante arbitrado. Mas cuidado que a redação do artigo 138 determina que, sendo o caso acompanhado do pagamento do tributo ou da penalidade, lógico, se for uma obrigação acessória, o cara não pendurou o cartão de inscrição no estabelecimento, antes do início de qualquer procedimento fiscal, ele coloca o cartão no estabelecimento, pronto, cumpriu a obrigação, não estava sob ação fiscal, não há penalidade a ser cumprida, não há nada a ser pago, porque era só o descumprimento de obrigação acessória. Ok? Então, se é descumprimento de obrigação acessória, basta cumpri-la antes do início da ação fiscal. Se envolve pagamento, duas possibilidades: pagamento do tributo e juro de mora, ou depósito do montante arbitrado para discutir. Mas o parcelamento não. Então, essa primeira afirmativa é falsa, de acordo com o artigo 138 do CTN. Ok? Vamos adiante. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária depende da intenção do agente. Olha só, depende da intenção do agente. É erradíssimo. Voltando para mim, portanto, a responsabilidade, de acordo com o artigo 136, independe da intenção do agente. Ela é objetiva. Não é subjetiva, não é uma responsabilidade subjetiva, não depende da intenção do agente. Ok? Praticou a infração, não interessa se houve intenção ou não, se houve dolo ou não, há responsabilidade. Agora, cuidado, que esse é um daqueles artigos perigosos nos quais o CTN coloca a expressão salvo disposição de lei em contrário. Isso é importante lembrar, porque salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade pela infração independe da intenção do agente. Mas está errada a afirmativa de qualquer maneira. Legal? Vamos adiante. Terceira, a responsabilidade é pessoal ao agente quanto às infrações da legislação tributária em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar. Essa expressão é importante. Dolo específico do agente seja elementar. Esta é uma expressão importante. Na verdade,
corrija aqui, Vitão, é verdadeira afirmativa. Mas por que eu sublinhei essa expressão dolo específico do agente seja elementar? Ora, voltando para mim, por favor, nós já vimos, até na afirmativa anterior, e de acordo com o artigo 136 do CTN, que sequer há necessidade do dolo. Sequer há necessidade do dolo, muito mais se ele existir, a responsabilidade é pessoal do infrator, está lá no artigo 135 e no 137 do CTN. Agora, cuidado. Essa expressão dolo do agente específico seja elementar está no artigo 137, significa algo muito simples. Dolo específico é aquele dolo indireto. Você não emite nota fiscal, não é para não emitir nota, é para não pagar o tributo. Ok? Então, esse é o dolo específico, seja elementar, porque ele é um dos elementos que compõem a tipificação da infração. João não pagou tributo, é uma infração. Agora, João não pagou o tributo com dolo. Dolo é um dos elementos que compõem a tipificação da infração. Portanto, ele é elementar. João não pagou o tributo, são quantos elementos? João não pagou tributo. 3 elementos na tipificação da infração. Agora, com dolo, o dolo passa a ser um dos elementos da tipificação, ele é, portanto, elementar. Então, Vitor vai marcar lá para nós, na medida em que a primeira foi falsa, falsa e verdadeira, letra C. Ok? Ah, boa, legal, estou entendendo isso, estou gostando, é assim mesmo. Continue estudando, né? Vamos lá. Questão 80. O imposto territorial rural incidente sobre o imóvel em cujo título aquisitivo conste ter sido quitado. Olha aqui, quitara do examinador. Quitara do examinador. Subroga-se na pessoa do respectivo adquirente. Olha a tara do examinador. Voltando para mim. O artigo 130 do Código Tributário Nacional traz a responsabilidade por sucessão imobiliária, determinando que os impostos sobre bens imóveis, as taxas de serviço e as contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa do respectivo adquirente, salvo quando conste do título prova de sua quitação. Não é uma afirmação de que está quitado. Tem que ter prova de quitação. Prova de quitação é certidão negativa. Mas aí vai a tara do examinador. Voltando lá para o enunciado, olha o que ele colocou. Em cujo título aquisitivo conste ter sido quitado. Isso não significa nada. Constar ter sido quitado. Portanto, minha gente, neste caso, a responsabilidade subroga-se sim na pessoa do respectivo adquirente. Porque para que não houvesse essa subrogação, essa transferência para o respectivo adquirente da responsabilidade de pagar o imposto atrasado, teria que haver prova de sua quitação, que é uma certidão negativa. Muito bem. A segunda afirmativa diz o seguinte: neste caso, o tabelião em cujas notas foi feita a escritura responde pelo imposto. Ora, minha gente, voltando para mim, o artigo 134, responsabilidade de terceiros, determina que são solidariamente responsáveis pelos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício pelos atos praticados perante eles ou por eles. Então, a responsabilidade é sim dele, ok? Está correta a afirmativa, de acordo com o artigo 134 do Código Tributário Nacional. Ele transferiu o imóvel sem que houvesse prova de sua quitação. Tem que ter prova da sua quitação. Vamos lá, última. A incorporação de uma instituição financeira por outra, a bem da segurança do sistema financeiro, e mediante o assentimento da autoridade competente, extingue as obrigações da incorporada. Então, olha só, gente.
a incorporação de uma instituição financeira por outra, a bem da segurança do sistema financeiro e mediante o assentimento da autoridade competente, extingue as obrigações da incorporada? Lógico que não. As obrigações tributárias são transferidas para a incorporadora. Voltando a imagem para mim, o artigo 132 do Código Tributário Nacional, 132, determina exatamente isso. Né? As pessoas jurídicas que resultarem dos processos de fusão, incorporação, transformação, tornam-se responsáveis pelos tributos devidos pelas empresas fusionadas, incorporadas ou transformadas. Não há uma extinção da obrigação absolutamente. Portanto, a nossa afirmativa, a nossa questão, vamos lá, a primeira é sim, sim e não, letra B de bola, é a nossa resposta. Vitor vai ficar especialista em concurso público aqui. Só que ele só marca depois que a gente dá a opção. Mas vai bem, no final vai acabar decorando. 81, vamos lá, minha gente, questão 81, ainda sobre obrigação tributária. Avalie a correção das afirmações abaixo, bababá, bebebé, e em seguida marque a opção que contenha as tais letras na sequência correta. Vamos lá. Primeiro, relativamente ao imposto territorial rural notificado a apenas um dos condôminos, o outro condômino está excluído de qualquer responsabilidade. Ora, voltando para mim, minha gente, mas o que é isso? O que é isso? O artigo 124 do Código Tributário Nacional e o 125, que tratam da solidariedade, principalmente o 125, determina que os efeitos da solidariedade, ok? Então, a interrupção da prescrição contra um dos obrigados, por exemplo, pelo despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal, prejudica todos os demais, independente dos outros serem citados também. Certo? Independente de que haja um despacho mandando citar os outros também. Portanto, essa primeira afirmativa está falsa. Vamos adiante. A solidariedade tributária, segundo os princípios gerais vigentes em nosso direito, não se presume, pois tem de estar prevista em lei. Ora, vamos lá, voltando para mim. O artigo 124 do CTN traz dois tipos de solidariedade. Solidariedade legal, aquela prevista em lei, e solidariedade de fato. Nesta segunda hipótese, bastando que haja interesse comum entre os solidários. Então, dois amigos se unem, começam a comprar e vender carro, bababá, por aí afora, sem constituir uma pessoa jurídica, eles serão solidariamente obrigados ao pagamento do ICMS incidente naquelas operações. Embora não tenham formado uma pessoa jurídica, embora não haja uma lei específica determinando dessa forma. Mas é a responsabilidade do artigo 124, inciso 1º, solidariedade de fato. Ela existe porque há interesse comum entre os solidários, independente de que haja uma lei específica para aquele tipo de responsabilidade. Ok? Então a afirmativa está falsa. Ela pode ser presumida, sim, na medida em que há interesse comum entre os solidários. Vamos adiante? Última afirmativa. Normalmente, quando há solidariedade tributária e um dos devedores é perdoado por lei, a dívida se reparte pelos demais que respondem pela totalidade. Muito bem, voltando para cá, cuidado. O artigo 125 do CTN, que tem a expressão salvo disposição de lei em contrário, determina que a isenção ou remissão do crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgado pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. Então, vamos imaginar que seja um IPTU com 3 proprietários, 3 coproprietários, 3 amigos se uniram, compraram a sala para montar uma banca de advocacia, 3 proprietários. O que acontece nesse caso? Vamos imaginar que um ganhe uma isenção em caráter pessoal. Ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, ganhou uma isenção em caráter pessoal, os outros vão responder por 2/3,
do valor do IPVA. 1/3 é isento, mas os outros continuam respondendo pelo saldo e não pela totalidade. Embora a lei possa determinar que seja pela totalidade, porque o Código permite ao colocar a expressão salvo disposição de lei em contrário no artigo 125. Mas, como regra geral, responde apenas pelo saldo. Ok? Muito bem. Na próxima aula, continuamos as questões sobre obrigação tributária. Até lá.